Boa tarde, pessoal. Beleza? Vamos que mais uma parte da matéria que vai cair na sua segunda VA. Beleza? É a parte de espectroscopia. Então, eu acabei que eu não falei naqueles outros slides. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o, qual é o principal fundamental, qual é o princípio fundamental da espectroscopia no infravermelho? Qual que é o princípio fundamental? O que você precisa saber para você estudar espectroscopia no infravermelho? Absorção da radiação que vai vibrar as moléculas, vai vibrar as ligações químicas. Essa vibração que vai ter absorvância e transmitância é que dá uma ideia para você de qual é o grupo funcional, qual é o tipo de ligação que tem ali entre quais elementos. Ok? Segunda pergunta. Qual a faixa do espectro infravermelho e o que ela representa? Qual que é a faixa que a gente estuda? Foi falado isso em sala, né? Entre 4.400 ondas por centímetro, que é a parte vibracional molecular. É nessa faixa aqui, ó, que nós vamos estar estudando, entre 400 e 4.000. É a faixa mais especulada entre o estudo de moléculas orgânicas ou não. Qual é a regra de ouro para uma ligação ser detectada no IV? Qual que é a regra de ouro, pessoal? Qual que é a regra básica, né? Deve haver variação em moléculas que sejam polares. Por exemplo, entre o C e o O tem vibração, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, quanto mais polar tem, mais vibração as moléculas vão absorver energia. Agora, H2 já é uma molécula apolar. Então, ela não vamos conseguir detectar, então, vibração nenhuma na molécula apolar, que é o H2. H ligado com H. Alguém atrai elétron? Não, né? Então, pronto. Tá vendo? Ok? Quais são os principais tipos de vibração observados na IV? Quais são os tipos? Deformação, né? Deformação, que é aquela faixa menor, que é entre 400 e 1.500 por aí, e é estiramento, que é a parte maior, entre 1.500 a 4.000, ok? Como os picos aparecem no espectro IV? Como é que eles aparecem? Aparecem como quedas para baixo, eles aparecem virados para baixo. Isso eu falei também em aula. Pois aí representa o que? A diminuição da transmitância. Então a parte de cima é liberação de energia, a parte de baixo é o quê? Absorção de energia. Então a absorbância fica na parte de baixo e a transmitância em cima. Então queda significa o quê? Pouca transmitância e boa absorvância, certo? Qual a região do espectro IV é mais útil para identificar grupos funcionais? Qual a região? A região entre quem? Já falei isso, né? Entre 4.000 e 1.500. A região funcional, onde você consegue descobrir C dupla O, COH, CH, onde apresenta o quê? Onde você vai descobrir os grupos funcionais. O que é a região fingerprint ou fingerprint? Eu não sei bem o que fala direito, acho que é fingerprint. E como ela é importante? Aquela região onde há a deformação, sabe? Aquela região onde há deformação, que eu disse para vocês lá, aquela região onde a gente vai identificar a própria molécula, porque ali é a identidade. Lá para frente, a região entre 1.500 e 4.000 é onde você descobre o grupo funcional, mas não tem uma identidade de quê? De deformação molecular, que é a parte menor, entre 400 e 1.500. Aqui fala o contrário porque, na verdade, no gráfico aparece assim, tá? A região maior está para a esquerda e a região menor para a direita. Ok? Isso pela quantidade de ondas que passa por centímetro.
Então, essa região é chamada de identidade estrutural da molécula, certo? Qual grupo funcional apresenta pico forte, próximo a 1715? Falei muito isso na aula, né? É a carbonila, né? C dupla O, carbonila, tá vendo? É a carbonila C dupla O. Como diferenciar o OH do NH no espectro? A OH tem uma banda mais larga, sabe? A banda que a gente fala é a região onde você vai identificar o OH, ela é mais larga. E o NH é um pouco mais estreita e às vezes aparece de dupla banda, uma banda menorzinha junto com a outra. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Porque a carbonila conjugada apresenta frequência menor que a carbonila isolada. Carbonila conjugada é quando você tem uma C dupla O e tem um carbono com a ligação simples e depois um carbono com a ligação dupla. Então, quando tem essa conjugação de dupla simples, se chama conjugado. Então, a carbonila conjugada apresenta frequência menor do que a isolada, porque no caso da conjugada, a ressonância. Ressonância reduz a força entre as ligações. Então, diminui a frequência de absorção. Ok? Porque a carbonila conjugada apresenta frequência menor? Não, isso que eu já falei. Analisa o espectro e identifica o grupo funcional predominante. Analisa o espectro. Vou trazer o espectro aqui agora. Está aqui o espectro. Qual é o grupo funcional predominante? Então, se você olhar aqui, ó, já tem até aqui o exemplo, ó, C dupla OH. Onde é que está o C dupla O? Aqui nessa região, ó, tá vendo? 1500, 1600, 1700 e um pouquinho para frente, tá vendo? C dupla O, 1715 por aí. E o OH está aqui nessa região maior, onde passa mais onda, tá vendo? Aqui na região do 3000, OH, pode estar mais em cima ou mais embaixo, depende da molécula. Mas nessa região de 3000 aqui, ó, e a banda é um pouquinho mais larga, tá? Outro exemplo aqui, ó, esse aqui é o ácido propanóico, aqui, ó. Aqui tem 1700 aqui mais ou menos, que é a carbonila, que é o ácido propanóico tem carbonila, né? Aqui, ó, região de 3000, onde tem o OH, tá? Aqui já dá para identificar aqui, tá vendo? Região de 3000 e de 1700. Essa aqui da frente é a ligação de carbono com o H, tá? A vibração da ligação, tá? Outro gráfico aqui, ó. Esse aqui é o ácido ciclopropa... É um ciclopropanol carboxílico. É um ácido que tem a cadeia fechada, tá? Então, aqui eu tenho no 1700, aqui tem no OH, tá vendo por aqui assim, ó? Então, já dá para identificar que é um ácido carboxílico, tá vendo? Aqui também, ó, outro gráfico de ácido carboxílico, aqui, ó. Aqui 1700, aqui a banda mais larga de OH, tá vendo? Já dá para identificar que é um ácido carboxílico. Então, resposta da pergunta, ácido carboxílico. OH muito largo, entre 2.500 e 3.500, e o C dupla O forte em 1.700, aproximadamente 1.700. Ok? O espectro apresenta um pico forte em 1715 e ausência de banda larga em 3.000. Isso significa o quê, gente? Então, aqui, ó, 1.700 e faltou, aqui é 1.700, que é o C dupla O, tá vendo? Agora aqui, ó, 3.000, cadê a banda larga? Não tem, né? Então, isso nos dá uma ideia de que, ó, outro, ó, tá vendo? Aqui, ó, de novo 1.700, ausência de banda larga, isso dá uma ideia de que? Cetona. Aqui, ó, resposta. Cetona forte, em 1715. Desculpa, C dupla O forte. Ausência de OH largo. Aqui, ó, pessoal, ó, OH, cadê? Ó, aqui é OH, ó. Aqui nessa, cadê? Aqui, ó, OH. Tinha que ser mais largo. Então, não é, então, cetona. Como diferenciar álcool e amina? Álcool tem OH, amina tem NH. Como é que eu vou diferenciar os dois, que é muito próximo, né? Aqui, ó, OH em 3.200, 3.000, 3.200. E ó, NH2 também, tá vendo? 3.200, 3.000 e pouquinho, 3.300, por aqui, ó.
OH dá para confundir, tá vendo? Aí OH é a banda mais larga e o NH a banda mais estreita e às vezes tem dupla banda, tá vendo? É isso aí, a diferença é essa. Então aqui está a resposta, a banda larga, OH, e a mina, banda mais fina, beleza? Agora outra pergunta, o espectro apresenta pico forte 1700 e bandas entre 1600 e 1500. Qual que é a interpretação desse espectro? Uai, carbonila e anel aromático. Por quê? Porque carbonila é 1700 e o C dupla C do aromático é entre 1600 e 1500. Vocês vão ver naquela tabela que eu vou passar para vocês, que eu vou dar para vocês na hora da prova. Beleza? Então era esse pedacinho que eu tinha para falar com vocês. E agora vocês podem estudar a matéria por esses slides e também dar uma recordada ali naquela parte de IDH, tá? Deu uma recordadinha naquela parte de IDH. Quando é que tem dupla, quando não tem dupla, ok? Valeu então, um grande abraço.